Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para expor a palavra do Senhor e darmos seguimento aqui. Estamos tentando utilizar aqui um novo procedimento. Esperemos que resulte e não nos traga a complicação desta manhã. Eu penso que estamos live agora e está tudo certo. Olá. Se você encontrar alguma dificuldade aí, por favor, agradecemos o seu comentário. Tem pessoas que estão comigo aqui na sala que irão estar ajudando aí, facilitando se algum problema surgir. Mas penso que estamos a postos, vamos expor a palavra do Senhor. Nesta tarde nós iremos falar da supremacia de Cristo, dado que nós iremos atender e estudar este assunto tão importante e tão atual para as nossas vidas. Nós precisamos atender à supremacia de Cristo, perceber quem é o Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Hoje que nós lembramos e celebramos as nossas mães, e espero que, se você é mãe, tenha passado um bom dia, esteja a passar um bom dia na presença do Senhor. Se você é filho, espero que você tenha feito alguma coisa já, ou ainda faça com relação à sua mãe. E nós lembramos esta manhã, na mensagem desta manhã, se você não assistiu, por favor, volta atrás e veja. Esta mensagem é o seguimento da mensagem da manhã, ou um prolongamento da mensagem, uma extensão da mensagem da manhã. Nós vimos em Maria um exemplo de mãe, como é que ela apontou para o filho, não o filho dela, o filho de Deus, que também, por um tempo, né, foi limitado como homem, foi filho de Maria. E nesse tempo que ele cresceu e que ele esteve presente desde o anúncio do nascimento de Jesus pelo anjo, até que passou por Isabel, cheia do Espírito Santo, a prima, falar quem era aquele menino, e depois ela viu o testemunho dos pastores e ela atendeu uma série de coisas que foram acontecendo durante a vida dela. Ela pôde apontar para aquele que era o Senhor, o seu Senhor e o seu Salvador. Ela pôde apontar para Cristo, e lá nas bodas de Caná, quando Jesus iniciou primeiro os seus milagres no seu ministério, é o momento que assinalamos como o início do ministério de Jesus, mas sem dúvida o primeiro milagre, segundo as Escrituras, ela diz aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser, apontando assim para Jesus, o Filho de Deus, o Senhor toda a glória. Nesta tarde nós vamos dar continuidade a perceber quem é esse Jesus Cristo, falando da supremacia de Cristo, utilizando o texto de Colossenses 1:14-23. Este belo texto das Escrituras fala-nos de alguma coisa extraordinária, celestial e eterna, a qual o meu desejo nesta tarde é que fique gravado não só no seu coração, mas no meu coração também. Eu preciso desta verdade na minha vida. Eu preciso que a minha vida seja assente, alicerçada nesta verdade absoluta. E como tal, eu quero dividir essa mensagem consigo, esperando que o Senhor Deus de toda a glória envie o seu Espírito Santo e possa ser firmado na sua vida e na minha, em todos, a clara evidência de que Jesus Cristo, o Senhor de toda a glória, é supremo, absoluto, eterno e está sobre todas as coisas. Louvado e adorado seja o Senhor nosso Deus. Amém? Colossenses 1:14-23, nós vamos ler assim agora a palavra do Senhor. Amém? Colossenses 1:14-23. Diz assim a palavra do Senhor: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dos mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eras estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, mas agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne pela morte, para que por ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permaneceis fundados e firmes na fé, e vos não moveres a esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós te pedimos, Pai, nesta tarde, que a tua presença seja real e absoluta na nossa vida. Que a mensagem seja, Senhor, clara e evidente. Que nós, que estamos aqui,
reunidos online, longe, distantes, ou que vão ver mais tarde, possamos verdadeiramente perceber que Cristo Jesus está acima de todas as coisas, é o Senhor de toda a glória. Perceber como o sacrifício perfeito e absoluto dele é colocado e posto, Pai, nos corações de homens e mulheres. E assim, a salvação é entregue. A salvação eterna que perdura, à qual os salvos abraçam com grande alegria e gozo. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que por tua misericórdia e favor possas tornar esta mensagem clara, objetiva, na vida de todos aqueles que estão a ser determinados para a honra e glória do teu nome. Nós oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Este texto da palavra do Senhor tão lindo. Só de o ler, por certo, o coração do salvo se enche de alegria e percebe a primazia, a supremacia de Jesus Cristo, o Senhor de toda a glória. Eu queria dividir este texto em algumas partes, poucas partes. Em primeiro lugar, nós vamos ver quem é Ele, quem Ele é, o Senhor Supremo, a supremacia de Cristo, quem é Cristo. Segundo, o que Ele, sendo quem é, fez. E a terceira, qual o efeito disso. E depois iremos então concluir. Em primeiro lugar, dos versículos 15 ao versículos 19. E se você notou que eu comecei a ler no versículo 14 e estou avançando para o 15. Nós iremos analisar o 15 ao 19 e depois iremos analisar o 14 e o 20 em diante. Do versículos 15 ao 19, a palavra do Senhor define e mostra-nos, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve à igreja, portanto, Deus falando a nós hoje, ele escreve e diz, porque nele, o qual é, referindo-se a Cristo Jesus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o primogênito, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E esta porção do texto aqui fala-nos de quem é o Senhor Jesus Cristo, quem Ele é. E da maneira que nós às vezes colocamos e nós pensamos na história, especialmente quando nós falamos de Páscoa, etc., nós pensamos às vezes em certas coisas e às vezes fica assim, parece que era um ser especial, era alguém diferente, né? Tipo alguém que marca uma geração. E fica mais ou menos assim, e de repente a gente pensa que é um pouquinho mais do que isso. Às vezes você pensa, tem um pouquinho mais, tem mais qualquer coisa, porque afinal ele não só marcou a geração dele, ele marcou até o calendário, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Você fica, realmente é mais ainda um pouco do que isso, né? Depois nós temos também pensando numa perspectiva histórica, 2000 anos de seguidores. Você fica a pensar, uau, realmente ela era especial. Tudo isto não é a verdade absoluta de quem Cristo Jesus é. O texto aqui de Paulo, ele torna-nos bem claro e evidente. Aliás, toda a Escritura torna-nos claro e evidente quem é a pessoa de Cristo Jesus. E toda a Escritura aponta para o mesmo. O Senhor de toda a glória, Deus encarnado, que trouxe salvação, e só por Ele a salvação. Ele não só trouxe uma salvação, ou uma forma de salvação, Ele é a única salvação. Ele é o único Salvador. E Ele trouxe a nós a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele, em Cristo, note, nele foram criadas todas as coisas. Ontem foi um dia muito especial no estado de New Jersey. Se você mora no estado de New Jersey, você sabe o que é que eu estou a falar. Você compara o dia de ontem com o 2 e é dois opostos, né? Dois extremos. Aliás, diz-se aqui no Jersey, né? Se você não gosta da temperatura que está de manhã, espera para de tarde porque vai mudar de certeza. E não quer dizer que vai aquecer. Nós ontem tivemos neve em maio, né? E o que nos deve fazer pensar, e muitas coisas estão a acontecer, e nos deve fazer pensar e temer o Senhor Deus Todo-Poderoso e da forma que as coisas acontecem. Na verdade, nós temos estado muito distraídos com a questão do coronavírus e não temos atendido ao que está a acontecer com a temperatura e com a condição climatérica. Mas, de qualquer maneira, nós tivemos neve e estava frio mesmo. E acredito que eu gosto de frio, por isso é que estava frio também mesmo. Mas, contudo, nós aqui em família fizemos uma coisa extraordinária que nós gostámos muito.
se calhar nem todos. Mas gostámos. Fomos todos lá para fora e tivemos a plantar. Porque alguns deles preferiam estar todo dia. Mas fomos todos lá fora e tivemos a plantar o projeto da Mami, era o Mother's Day Weekend, e estivemos lá fora a plantar. E nós vimos, e teve flores lindas. Vamos colocar plantas. E tivemos flores, e tinha flores lindas. E veio uns pássaros numa dada altura da tarde, um pequeno backyard que nós temos, e pousou ali. Pássaro lindo. Laranja, com tons de castanho, fantástico. E a gente fica a olhar para estas coisas que Deus criou à tarde. Nevou durante o dia, aconteceu tantas coisas ontem maravilhosas e bonitas que Deus se revela também através da natureza da Escritura. E aconteceu também à tarde, eu tirei uma foto que coloquei, inclusive no Facebook, você pode ver aí no meu Facebook, com um versículo em que eu tirei uma foto do piso da nossa casa com o sol se pondo. E lindo o céu. O céu todo trabalhado, coisa extraordinária, fantástica, com cores maravilhosas, laranja, amarelo, vermelho, azul e branco. Extraordinário. Coisas maravilhosas, lindas, desde as plantas que nós plantamos, desde as flores, desde o pássaro, desde a neve que caiu, o frio, o sol que brilhou, incrível, um sol bem brilhante, e a forma do todo o pôr do sol no final do dia. E hoje, um dia bem quente, razoavelmente, para a neve de ontem, um dia bem quente, razoavelmente, que o Senhor nos concede. Todas estas coisas foram criadas, tudo que foi criado, tudo numa perfeição muito maior, porque diz que a natureza até hoje geme, por causa do pecado, e antes do pecado entrar no mundo. Todas essas coisas foram criadas em Deus, neles foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, falando da pessoa de Cristo Jesus, o Senhor de toda a glória. Deus, em sua natureza completa, em sua plenitude, é o Senhor de todas estas coisas e tem domínio sobre elas. E quando falamos domínio sobre elas, e se você entender o Antigo Testamento, que às vezes nós lemos passagem rápida, não é? Porque a gente gosta do Novo Testamento, você vai ver a autoridade, o poder, a divindade exposta numa autoridade que Deus tem sobre as nações e a preparação do caminho do Messias, da forma como reis até ímpios foram usados por Deus soberano, Senhor deles, que conduziu de determinada maneira para que o povo de Israel se convertesse, voltasse para ele e fosse o povo, a nação que Deus escolheu para que dela viesse o Messias. O Senhor de toda a glória, Ele é antes de todas as coisas, versículo 17, e todas as coisas subsistem por Ele. Agora note, Ele não é só o Criador, Ele não é só o dominador, Ele é o sustentador. O que significa que se Cristo Jesus, por alguma razão, por 1 milésimo de segundo, deixasse de ser quem é, nós deixávamos de existir. Não havia nada. Aliás, tudo foi criado pela palavra do poder de Deus. Amém? Deus falou e as coisas aconteceram. Se Ele, por 1 segundo, 1 milésimo de segundo, algo que nós não podemos imaginar, tão pequeno, Ele deixasse de ser quem era. Não falei deixar de existir, porque nem é possível. Mas se Ele deixasse de ser quem era, que também não é possível, mas se Ele deixasse de ser quem era, tudo o que existe não existiria mais, porque Ele sustenta todas as coisas. E às vezes assim, não, há leis que sustentam as coisas, não é? A lei da gravidade, que é por isso que nós não caímos, não é? Quando o mundo vira, não é? A gente acha sempre que os outros estão lá de baixo, não é? Mas não é. Às vezes somos nós. Se a lei da gravidade não existisse, nós caíamos. Escutem, lei da gravidade, todas as outras leis, todas, leis físicas, todas, têm um denominador comum, que é o Senhor Deus de toda a glória, que as controla e as criou e elas lhe obedecem. Tudo que há nos céus e na terra foram criadas por Ele, para a glória do seu nome, exaltação dEle, e Ele é o Senhor de todas elas, Ele é o dominador de todas elas, Ele é Cristo Jesus, o primogênito dentre os mortos, porque foi aquele que ressuscitou primeiro, para que todos aqueles que estão em Cristo Jesus possam ressuscitar juntamente com Ele e estarem com Ele para todo sempre em sua ressurreição. Mas iremos já falar sobre isso. Diz o texto do versículo 19, que foi do agrado do Pai que toda a plenitude, todas as coisas convergissem nele e fossem para Ele. E esse Supremo Senhor de toda a glória, esse é Cristo Jesus. Esse é o Filho de Maria. Filho de Deus, antes de ser filho de Maria. Aquele que encarnou e veio a esta terra. E esse Senhor exaltado que lhe estou a falar esta tarde é aquele que veio
para trazer o que diz o versículo 14, agora voltamos atrás, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de pecados. O que nos é difícil de perceber, pelo menos é para mim, se você percebe, põe aí nos comentários, é como é que alguém com esse ser supremo, absoluto, Deus, em sua presença, em sua santidade, em sua glória, em sua majestade, que sustenta todas estas coisas, o que Ele fez pelo seu povo, o que Ele fez pelo pecador, é algo que nós não conseguimos entender porque vai acima do que nós podemos perceber como seres humanos. Como é que Ele deixou a sua glória e veio, habitou entre nós. E não só habitou entre nós. Ele levou sobre Ele os pecados, as ofensas que o ser humano tinha cometido contra Ele, para, segundo um sacrifício perfeito e absoluto. A palavra aqui é redenção e remissão. Versículo 14. Ele se entregou e num sacrifício perfeito diante do Pai, Ele levou sobre si a iniquidade daqueles que haveriam de ser salvos e pagou o preço no Calvário para que pecadores fossem aceitos pelo Pai. A partir do versículo 20, nós lemos o seguinte: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no vosso entendimento pelas vossas más obras, mas contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpados. Veja o que acontece. O Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, o Senhor soberano, o Altíssimo, foi ofendido. Aquele que teve o poder que ontem nevasse e fizesse sol e hoje estivesse quente. Aquele que criou aquele pôr do sol lindo que lhe descrevi há pouco, que criou as flores e a sustenta. E esse Senhor Deus, que tem autoridade e poder e domínio sobre todos os reinos da terra, todas as coisas. E esse Senhor Deus, de toda a glória, foi ofendido. Nós, humanos, temos pecado contra Deus. E pecar contra Deus é muito mais do que aquilo que nós pensamos. Às vezes, do que nós às vezes colocamos. Não do que nós pensamos, nós às vezes colocamos. Pecar contra Deus é viver um minuto da nossa vida que não seja para a glória do Senhor, porque Ele criou todas as coisas para a glória do seu nome, para a exaltação do seu poder, manifestação da sua santidade, revelação de quem Ele é. Nós fomos criados à imagem de Deus para demonstrarmos os atributos de Deus. E às vezes nós estamos tão perdidos que nem sabemos quais são. E o atributo de Deus mais exaltado em toda a Escritura é a santidade. E nós somos pecadores. Nós somos criados para manifestar a santidade. Manifestar a glória de Deus é manifestar a santidade dEle. É revelar o seu poder, a sua majestade, a sua glória. Servi-lo, adorá-lo. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós passamos tanto tempo sem fazer isso? Nós fomos criados para isso. É ofensa contra Deus. É ofender a santidade de Deus. Mediante isso, nessa posição, o Senhor de toda a glória, o sustentador de todas as coisas, vendo que o ser humano, sabendo que o ser humano não tinha forma de se apresentar diante dele e se redimir a si próprio. Não havia sacrifício que pudesse fazer que o seu pecado fosse perdoado. Não havia nada que nós pudéssemos apresentar diante de Deus, que Ele olhasse e dissesse assim: eu vou serve de expiação. A culpa está perdoada, a dívida está paga. Não tem. Porquê? Porque a nossa perversão, o pecado da humanidade era tão grande e abrangia todas as áreas da vida que não tinha como o ser humano chegar diante de Deus e dizer: Senhor, aceita isto em remissão do meu pecado. Não havia como pagar. O Senhor de toda a glória veio a esta terra de pecado, o santo no meio dos pecadores, o justo no meio dos injustos. Tornou-se, e Ele próprio carregou sobre Ele o pecado, e como um cordeiro puro, limpo, é levado ao matadouro, diz a palavra do Senhor, e Ele é colocado no Calvário, e a ira de Deus é despejada sobre Cristo, para que pecadores pudessem ser salvos. Para que pela fé Ele se traísse a si, e pela fé os pecadores pudessem crer no Senhor, ser redimidos, lavados dos seus pecados, ser purificados. Porque Deus é um Deus justo. Ele não podia olhar para o nosso pecado e fazer de conta que ele não existia. Porque seria injusto. Era preciso cumprir, era preciso pagar o preço. Então,
o seu próprio Filho e Ele próprio na segunda pessoa da Trindade. Esse em quem foram criadas todas as coisas, em quem habitou toda a plenitude. E Ele veio e Ele trouxe a salvação. Mas essa salvação que Ele trouxe não é uma oferta entre alguém e alguém. É uma oferta entre os ofensores e Ele próprio, o ofendido. Olha o que diz o texto. É muito importante, é muito claro esta exposição de Paulo aos Colossenses. Diz, havendo por Ele feito a paz pelo seu sangue. E às vezes até utilizamos uma expressão que é sangue de Jesus para aqui, sangue de Jesus para lá, sangue de Jesus para... Sangue de Jesus é o precioso sacrifício para a remissão de pecados, para a salvação. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Ele reconciliou com ele. Ele trouxe a paz àqueles que, olha como o texto diz, que noutro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento, que faziam obras más. E ele diz que, o texto do versículo 21, ele reconciliou consigo mesmo, trazendo paz para aqueles que eram maus, inimigos e traziam estranhos. E ele trouxe paz. Às vezes nós não conseguimos, eu dizia há pouco, só quem consegue entender isto, quanto a mim, é algo tão extraordinário e maravilhoso que por mais que eu leia as Escrituras, por mais que eu pregue este assunto, e se há uma coisa que eu gosto de pregar é a salvação. Eu gosto de pregar do Ministério da Salvação porque é a coisa mais importante da minha vida, foi o que Deus fez por mim. Mas vai assim, eu não consigo, não dá para perceber todas as coisas porque não há outro amor como este, o amor de Cristo no Calvário, entregando-se no lugar de pecadores que não mereciam, não fizeram nada que fosse agradável a Deus. E Deus se entrega, e Ele, nele próprio. E sabe onde é que está a justiça de Deus? Está nisto. Em que o justo, o sacrifício perfeito, é colocado no lugar dos injustos. E ele não arranjou outro para pagar o preço. Ele não criou um ser supremo que pagasse o preço. Senão seria injusto para esse ser supremo. E Ele é o ser supremo. E Ele próprio se entregou. Ele disse, eu estou aqui e eu vou lá. E eu vou pagar o preço. E eu vou levar sobre mim o pecado. E eu vou justificar pecadores. E Ele pagou a dívida, e escuta, Ele pagou a dívida a Ele próprio. Porque senão Ele não era supremo. Em todo o cenário, a exaltação de Cristo está em todos os momentos. Porque Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o que redime, Ele é o ofendido, Ele toma o lugar do ofensor, e Ele salva pecadores para trazer para si. Você percebe a supremacia de Cristo? Você percebe que Cristo tem todas as coisas? Não há nada à parte dele. Não há nada à parte dele. Quem é este Senhor? Porquê é que Ele fez isto por mim? Porquê é que Ele se entregou por mim? Eu não merecia. Já tenho dado comigo várias vezes a orar e orar, Senhor, porquê eu? E depois no determinado momento eu penso assim, é melhor não perguntar mais, porque realmente não dá para entender. É algo tão extraordinário, sublime e maravilhoso. Salvação. Ele se entrega. Se que nós fôssemos merecedores. Ele vem a esta terra. Ele toma o peso da cruz, do Calvário, para que aqueles que estavam condenados ao inferno por seus próprios atos, mereciam o inferno, fossem salvos dessa morte espiritual eterna e fossem trazidos para o seu reino de luz. Olha o que diz o texto. Ele é o primogênito, toda a criação. Eu tinha dito que nós falaríamos mais disto. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos. Era aqui o texto que eu queria falar. E ele é o cabeça da igreja, porque a liderança está nele, e ele é o Senhor, a igreja serve a ele, a igreja de Cristo, e ele é o primogênito dentre os mortos. Porquê? Porque aquele que está em Cristo Jesus, aquele que crê nele para a salvação, ele irá ressuscitar como o próprio Senhor Jesus ressuscitou. Ele tomou a primazia até na ressurreição, porque ele é o primeiro, o primogênito, o primeiro de entre os mortos, aquele que morreu e ressuscitou para dar vida a todo aquele que nele crê. Escute, eu tenho consciência absoluta que pelos meus atos pecaminosos eu mereci o inferno. Eu tenho consciência absoluta que
Não há nada em mim que que Deus pudesse aproveitar. A minha natureza pecaminosa, caída, me tornou estranho, inimigo de Deus. Ele teve misericórdia, veio a esta terra, verteu o seu sangue e me alcançou, me salvou. Você percebe isto? Eu fico excitado. Claro, uma coisa mais importante. Ele me deu vida que eu não merecia. Ele salvou a minha alma. Ele me tirou do lamaçal do pecado e da morte. Ele me deu a oportunidade de viver para a sua glória, manifestar a sua bondade, glorificar o seu nome. Eu posso, com a minha vida, glorificar e exaltar Cristo Jesus, o Supremo Criador, sustentador de todas as coisas. Porquê? Porque Ele verteu o seu sangue no meu lugar. Não é só que eu tenho vida eterna, não é só que um dia irei morar no céu. É claro que isso é precioso, é claro que isso é maravilhoso. Mas hoje, como é que eu aplico isto à minha vida? O que é que nós fazemos hoje? Qual é o efeito? Versículo 23. E se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e vos não moverdes a esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. E Paulo fala-nos aqui de permanecer fundados e firmes na fé. A palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então aquele que persevera, mas escute, quando você entende esta mensagem, quando você entende esta gloriosa mensagem, você entende, você se firma. Ela traz um conforto, um alento tão grande ao coração que nada demove o salvo. Escute, eu era um miserável pecador. E hoje eu posso, com a minha vida, representar o Senhor e dar-lhe glória. O Supremo Senhor é o meu Senhor. É o meu Salvador. Ele me deu vida eterna. Ele me deu esperança, alegria e consolação. Aconteça o que acontecer. E tão importante nesta época de pandemia. Aconteça o que acontecer, a minha alma está guardada em Cristo. O Senhor, toda a glória, me levará para Ele. O fim está garantido. E o meio? Uma oportunidade de servir o Senhor. O Senhor Supremo. Não um Senhor qualquer. Não um Senhor que daqui a uns anos... Né? Às vezes nós trabalhamos numa determinada área e a gente tenta buscar o melhor de tudo. Né? E pensar o que é... tentar ver as coisas pelo lado positivo. Né? Você faz isso, eu faço isso. Né? Vivemos nos Estados Unidos e a gente tenta sempre ver o lado positivo da coisa, né? A gente, às vezes, até faz isso, né? Vota em alguém, arrepende-se, mas a gente tenta ver o lado positivo da coisa, né? Ou a gente trabalha numa determinada empresa e começa a defender aquele produto, aquela ideia, aquela maneira de viver, mas tem sempre falhas, não tem? Tem sempre falhas? Tem sempre falhas? Tem. Hoje é dia da mãe, né? Celebramos as mães, né? E de repente alguns filhos lembram algumas coisas que não deviam estar a lembrar, nunca, nem hoje. Mas tem sempre isso, né? E mais, às vezes, né, recebem alguma coisa dos filhos e lembram, pois é, mas não ontem, né? Porquê? Porque tem sempre falhas. Escute, servir o Senhor não tem. Não tem. Não tem como você ficar desapontado com Deus. Não há nada nele que seja falicioso. Se você encontrar uma falha nele, creia que a falha é sua. É falta de visão sua. Você precisa do Espírito Santo para lhe mostrar que não é. Porque ele é o ser supremo, absoluto, glorioso. Ele fez aquilo que nós não merecíamos. Ele se entregou sem que nós merecêssemos, sem que nós pudéssemos ter feito alguma coisa que ele olhasse e dissesse assim, não, eu realmente vou, porque tem qualquer coisa de boa ali, não tinha. E aí essa beleza dessa salvação que eu lhe estou a anunciar neste tarde. Eu sou o Supremo Senhor para o qual Maria apontou para o Filho. Esse é o exaltado de Deus. Esse foi exaltado pelo próprio Pai em sua glória, em sua majestade, revelando aquele que a nós, humanos caídos, o caminho da salvação e a paz com o Pai. Será que esta palavra traz entendimento à sua vida? Será que o Espírito Santo está a trabalhar na sua vida e está-lhe a revelar a supremacia de Cristo, a exaltação de Cristo? Você sabe que nós muitas vezes vivemos frustrados com coisas da vida e todos passamos por frustrações e tem dificuldades. E hoje nós estamos, né, vivendo um isolamento social e tal, a gente quer fazer outra coisa. É lógico, eu compreendo, escuto. Vai ter sempre frustração, vai ter sempre dificuldade, vai ter sempre luta. E há uma só maneira de você vencer isso. É colocar na sua vida a razão
para o qual você foi criado. Nós às vezes enganamos a nós próprios. Se eu tivesse isto, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse outro, eu era feliz. Escuta, você precisa só uma coisa. Ter em si a salvação que é em Cristo Jesus. Para que você possa servir o Senhor para o qual você foi criado a ser fazer. E nessa adoração completa e absoluta, você encontrará toda a sua felicidade e não dependa de mais coisa alguma. Assim como Ele é o sustentador de todas as coisas, e Ele é o Salvador, e nele está a verdadeira alegria, a verdadeira esperança, a verdadeira consolo para todo o ser humano. O meu desejo para si nesta tarde é que, assim como Maria apontou para Cristo, foi nosso desejo este dia, e eu falei isto com os irmãos da nossa igreja, nós apontarmos para Cristo Jesus, o Supremo Ser. Que Cristo Jesus tenha sido revelado assim neste dia. É o nosso desejo. Que você possa entender, pela ação do Espírito Santo em si, quem é esse Ser Supremo Absoluto, completo, pleno, cheio de autoridade. E Ele possa ser o seu Salvador. Escute, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não pede a ninguém e nada impede o que Ele faz. Ele opera como quer, quando quer. E não pode ser impedido. Então Ele é Senhor de alguma maneira. A questão é se Ele é o seu Salvador. E se você serve esse Senhor com um coração disposto a servi-lo. Ou se você simplesmente toma decisões que você pensa que você é o seu Senhor e na verdade Ele está no controle. Neste dia, renda-se à evidência do Senhor e de Cristo. Clame a Ele que Ele seja o seu Salvador. Olhe para a cruz. Pense o sacrifício de Cristo. Pense que o Senhor de toda a glória veio a esta terra trazer salvação. Pense que Ele não precisava nada dessas coisas. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Não há nada, nós não temos força para nada. Aliás, esta pandemia veio mostrar isso, não veio? Não tem nada, não? Não há nada que a gente possa fazer. A gente nem sabe onde está o problema. É invisível e traz um dano tão grande. Nós estamos completamente limitados. O Senhor de toda a glória, Ele não está limitado, Ele não é como nós, mas Ele veio tomar o nosso lugar. Ele veio à cruz, porque nós não podíamos fazê-lo. Não há nada fora de Cristo. Não se engane, caro ouvinte. Não se engane. Não pense que você tem controle. Não pense que você é Senhor. Existe um Senhor e o seu nome é Cristo Jesus. O Ser Supremo, aquele que está acima de todas as coisas. E Ele veio trazer salvação. Clama a Ele que salva a sua alma. Clama a Ele com todas as suas forças. Derrama a sua alma diante da cruz e diga: Senhor, salva-me. Entenda que você carece dEle. O inferno não é uma brincadeira. O inferno não é uma brincadeira. Ele foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas tem tantos que irão lá terminar. Que esse não seja o seu caso. Este é dia da salvação. É dia de você escutar a palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus e clamar: Senhor, perdoa-me. Parar de arranjar desculpas e clamar a esse Ser Senhor Supremo e dizer: firma-me em Ti. Transforma a minha alma. Sim, que Deus, em Cristo Jesus, possa trazer um claro entendimento a si e possa salvar a sua alma. E você possa crer em Cristo Jesus para a vida eterna. Esta é a mensagem do dia. Jesus Cristo é o Ser Supremo. Jesus Cristo é o Senhor. Que Ele seja o seu Salvador e seja Senhor da sua vida de coração voluntário, não forçado. Que Ele se renda à evidência do Senhorio de Cristo, que Ele salva a sua alma. Clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Nesta tarde, eu não posso salvar a sua alma, Deus pode. A única coisa que eu posso fazer é ajudar você, encorajar você a orar consigo. Se você deseja assim, você pode entrar em contato connosco aí pelo link, pelo Messenger, em algum lugar, você pode encontrar o nosso contacto, aí está aí, tem e-mail aí, está tudo, e entre em contacto. Eu terei todo o prazer em orar consigo, aconselhar e ajudar. Mas quem salva é o Senhor. Clame você a Ele. Clame. Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Talvez você olhe para trás e você vê: mas eu fiz tanta coisa errada. Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Talvez você pense que é justo aos seus próprios olhos. Você precisa de um coração quebrantado e contrito. Que o Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus, abençoe a sua alma e o salve. É o meu desejo, é a minha oração. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, nesta tarde, Senhor, Tu conheces os corações dos que estão a ouvir e dos que irão ouvir. Senhor, Pai, eu te peço, Deus, que da mesma forma que Tu, por Tua misericórdia, salvaste a minha alma,
e me tomaste do lamaçal do pecado e da morte e me trouxeste para o teu reino de luz. Senhor, da mesma maneira que tu me concedestes fé para que eu cresça, da mesma forma que tu me concedeste arrependimento de pecados, da mesma forma, Senhor, que tu me permites viver para a tua glória, e eu te peço, Deus, porque eu também não era merecedor, que todos aqueles que estão ouvindo nesta tarde possam ser tocados pelo teu Espírito Santo, possam se converter dos seus pecados e possam ter fé e crer na morte e ressurreição do Senhor Supremo de toda a glória. Meu Deus, nesta tarde, tu que revelaste a Paulo esta palavra poderosa, maravilhosa, revela-te a nós. Aumenta a nossa fé. Os salvos que estão ouvindo esta mensagem traz um alento especial, um encorajamento da salvação. Senhor, àqueles que não são salvos, concede que creiam. Senhor, eu te peço, Deus, não só pela minha alma, não só pela minha casa, não só pela igreja que servimos, mas, Senhor, por todos aqueles que ouvem e ouvirão, eles possam crer e ser salvos. Nós te adoramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é habitual, aos domingos, nós vamos cantar um hino. Nós vamos cantar o hino número 20, da harpa cristã, para honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Livres do pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus, porque Ele amor na cruz para me salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Muito bem. É uma alegria muito grande nós podermos servir o Senhor. Nós somos a família Val, neste dia especial, né, que é o Dia da Mãe, e temos aqui, né, a nossa mãe toda sorridente, né, com grande alegria. E nós temos aqui, somos então a família Val. Esta tarde nós temos experimentado um serviço novo, parece que resultou. Eu estou muito agradecido a Deus. Ele deu aqui uma habilidade especial aqui ao meu mais velho, tá? Eu estou ao contrário, né? O Tiago, ele deu aqui uma habilidade especial, criou aqui uma nova forma de fazer stream. Eu penso que funcionou, graças a Deus por isso. Que bom que é quando nós trabalhamos em família. E aqui a minha Lili, não é? Diz olá. Olá. E o meu Pedro aqui, né? Pedro, olá. Então, nós somos a família Val, estamos aqui para servir a si, servir a Deus servindo a si. Trazemos palavra para a sua vida. Alguma coisa que você precise, algum esclarecimento, algum contacto, algum comentário, por favor, vai aí nos comentários, fale connosco,
nós estaremos disponíveis para ajudar. Se pedir oração, etc., por favor, esteja à vontade, nós estamos aqui para servir. Servimos a Igreja de Cristo Jesus aqui em Clifton e Union e servimos todos aqueles que o Senhor assim entender e nos entregar para a glória e exaltação do Ser Supremo, Cristo Jesus, Senhor toda a glória. Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus. Até terça-feira, se Deus quiser. Bye. Bye bye. Bye bye.